Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje nós vamos falar de um tema chamado prisão civil por dívida. E para isso, eu preciso tratar com você sobre a hierarquia das normas no ordenamento jurídico brasileiro. Você já deve ter se deparado com alguma questão de prova em que te foi perguntado algo do tipo: é lícita a prisão civil por dívida? Pode a prisão civil por dívida do depositário infiel? Pode a prisão civil por dívida do devedor de alimentos? Amigos, para eu explicar isso para vocês, eu realmente preciso passar por alguns pontos que vão te fazer entender os motivos pelos quais o STF tem um entendimento pacificado e que tem sido cobrado em diversas provas de concurso público. Hoje, as provas de concurso, mesmo para a área de saúde, principalmente provas de tribunais, não estão mais satisfeitas com perguntas básicas. Óbvio, de 100% das questões, nós teremos ali um percentual fácil, um percentual mediano e teremos ali uma ou duas perguntas difíceis. Então, meus amigos, esse aqui é um tema que eu quero explorar com você e quero que você fique comigo até o final para você entender de uma vez por todas a questão da prisão civil, a questão da prisão por dívida. Tudo bem? Então, deixa eu compartilhar aqui com você o meu material. Deixa eu passar aqui para frente. Deixa eu colocar aqui a minha cabeça aqui no cantinho, como sempre, né, para a gente poder estar acompanhando. Amigos, a primeira coisa você sabe o que é uma Constituição? A gente não vai discutir aqui os sentidos de Constituição, nada disso. É só aquela questão básica, né? Porque você tem um sentimento constitucional. Dentro de um Estado de Direito, né, existe uma norma, existe uma regra maior em que todas as outras regras devem respeito a ela. Essa norma maior, essa norma que traz as decisões políticas de um Estado, ela se chama Constituição, ok? E aqui no Brasil, a gente pode dividir as normas, tanto a Constituição quanto as outras normas, através de uma pirâmide. Pirâmide essa chamada pirâmide de Kelsen. Amigos, aqui na pontinha da pirâmide, sempre foi assim. Eu vou te mostrar, tá? Como sempre foi. E vou te mostrar como ficou depois do posicionamento do STF. Tá legal? Então, ó, sempre foi assim. A Constituição Federal no topo, porque ela é a lei maior. As emendas constitucionais junto, né? Elas vêm junto com a própria Constituição, porque elas modificam a Constituição. Elas também são fruto do poder constituinte. Algumas emendas, elas não entram no texto da Constituição, elas ficam ali fora, né? Mas, de qualquer maneira, tudo isso é norma constitucional. Estão aqui, ó, no topo da nossa pirâmide. Abaixo delas, e devendo obediência à Constituição Federal, nós temos as normas legais. Então, amigos, olha só. Aqui em cima, nós temos as normas constitucionais. Aqui nós temos normas legais. Pô, Moisés, mas a Constituição também é uma lei, sim, ela é uma lei em sentido amplo. Só que ela é a lei maior, então a gente destaca ela aqui na pontinha da pirâmide. Tá legal? Aí abaixo dela nós temos as leis, né? As normas legais. Nós vamos ter as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, que embora não sejam lei em sentido formal, né? Elaboradas pelo Congresso Nacional, etc., têm força de lei. Então, elas vão estar por aqui. E os tratados e convenções internacionais também estão por aqui. Há outras normas também que a gente poderia citar, mas não é necessário. Amigos, essas normas que estão aqui, elas se abeberam das normas constitucionais. Afinal de contas, primeiro nós temos a Constituição dizendo o que pode e o que não pode, e depois vem as leis para esmiuçar aquilo que está na Constituição. Imagina se absolutamente tudo o que rege o nosso ordenamento jurídico estivesse na Constituição.
nossa Constituição teria milhões de páginas, né? Talvez não seriam milhares, seriam milhões. E é impossível de fazer assim. Então, a Constituição, né, que é fruto do poder constituinte, ela traz as regras básicas e depois vem o legislador, né, o legislador ordinário, e ele cria outras regras. Aqui estamos falando das regras que são diretamente subordinadas à Constituição Federal. São o que a gente chama de normas legais. Leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, tratados e convenções internacionais. Aqui, para a nossa explicação, a gente não precisa dizer o que é cada uma delas. E abaixo, meus amigos, sempre tivemos aquilo que a gente chama de norma infralegal. Norma infralegal, que são os decretos, as resoluções, as portarias e etc. Meus amigos, as resoluções, essas normas infralegais, elas estão abaixo de quem? Elas estão abaixo das normas legais, olha aqui, ó. Então, quando a gente vai verificar a validade dessas normas aqui, a gente olha para quem está acima delas primeiro. E quem está acima delas? Bom, são as leis, leis complementares, leis ordinárias, medida provisória, tratados e convenções, etc. Então, a gente olha para cá. A gente não olha diretamente para a Constituição. Entenda que primeiro temos a Constituição, aí depois vem as leis. E as leis, elas devem obediência a quem está logo acima delas, que é a Constituição Federal. Aí depois, nós temos decretos, resoluções, portarias. Os decretos, via de regra, eles servem para esmiuçar ainda mais o que está nas leis. Então, eles devem obediência a quem? À lei. Ok? Então, quando uma lei viola a Constituição, essa lei é considerada inconstitucional. Quando um decreto ou uma resolução viola quem está acima dela, está violando a lei. Então, ela é chamada de ilegal. Ela é uma norma infralegal e ilegal, porque violou a lei. Tudo bem? Então, prestem atenção, isso é importantíssimo. Quem está embaixo pega o seu fundamento de validade em quem está em cima. Não pula etapa, ok? E aqui foi, meus amigos, sempre foi assim. Mas isso vem mudando. E vem mudando por quê? Porque lá em 2004, através da Emenda Constitucional 45, o legislador constituinte resolveu acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição Federal. E lá ele disse o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem duas casas, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Então, em cada uma dessas, em 2 turnos, cada casa em 2 turnos, e tem que ser por 3/5 dos votos. Nesse caso, esses tratados e essas convenções internacionais serão equivalentes às emendas constitucionais. Opa, peraí, Moisés. Então, como é que fica essa história? Já te explico. Primeiro, eu só quero que você entenda o seguinte: as leis, de um modo geral, elas passam uma vez em cada casa e são aprovadas ali por maioria, certo? Quando a gente está falando de emendas constitucionais, as emendas constitucionais elas precisam passar 2 vezes em cada casa e têm que ser aprovadas por 3/5 dos votos. E é por isso que se um tratado, né, no momento em que ele for internalizado aqui no Brasil, ele passar e acabar tendo esse mesmo quórum da emenda constitucional, ou seja, passar 2 vezes, né, em cada casa e conseguir também 3/5 dos votos dos respectivos membros, ela vai ter status de emenda constitucional. Esse tratado ou essa convenção internacional terão status de emenda constitucional. E aí adivinha o que acontece, não é, meus amigos? Adivinha o que acontece? Eles vêm para cá, ó. Afinal de contas, se eles têm, deixa eu pegar aqui o meu apontador aqui que sumiu. Se eles têm status de emenda constitucional, eles têm que estar aqui em cima, juntinhos
com as emendas constitucionais. Deixa eu pegar um marca-texto que é melhor. Então, olha só, a gente tinha Constituição e emendas constitucionais, lembra? Olha só, voltando. Constituição e emendas. Aí vinha leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias e tratados e convenções internacionais. Tratados e convenções internacionais de um modo geral. Aí vem o parágrafo 3º e traz um tratado específico. Aquele que, versando sobre direitos humanos, ele é aprovado com o mesmo quórum de emenda. E ele vai ter status de emenda constitucional. Então, ele vem para cá. O topo da pirâmide também. E o topo da pirâmide fica, então, com a Constituição, com as emendas e com os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos. Primeiro requisito tem que ser sobre direitos humanos e que tenham sido aprovados com quórum de emenda, ou seja, 2 vezes, né, em cada casa e por 3/5 dos votos. E aí, meus amigos, quando a gente olha para baixo, as leis complementares estão lá, as leis ordinárias também, as medidas provisórias, os tratados e convenções internacionais, só que agora a gente tem que acrescentar uma característica, que não versem sobre direitos humanos. Eles não versarem sobre direitos humanos, eles continuam aqui com o status de norma legal e não com o status de norma constitucional. Aqui embaixo, nas resoluções, decretos, etc. e tal, nada mudou. Tudo bem? Então, meus amigos, prestem bastante atenção. Quando aparecer na tua prova perguntando alguma coisa sobre os tratados internacionais, você tem que entender que para eles terem status de emenda constitucional, eles precisam cumprir esses 2 requisitos: versar sobre direitos humanos e terem sido aprovados em cada casa em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ok? E aí você pode estar se perguntando, peraí, Moisés, e se o tratado for sobre direitos humanos e não ter sido aprovado com quórum de emenda? Olha só, né? Deve ter tremido aí porque eu bati aqui no tripé da câmera. Olha só, eu falei para você que o tratado e convenção internacional que versa sobre direito humano e aprovado com quórum de emenda está aqui em cima, no topo. E aí nós temos os tratados ou convenções que não versem sobre direitos humanos. Aí eles vão estar aqui embaixo. Então, a gente ainda tem que saber o que acontece com os tratados, né, internacionais que versam sobre direitos humanos, mas que não têm quórum de emenda. E essa é a nossa pergunta. E, meus amigos, foi sobre isso que o STF se debruçou. O STF trouxe dentro da pirâmide de Kelsen mais alguém. Trouxe a tal da norma supralegal. Ela vai estar abaixo da Constituição, mas acima das leis. Esse é o entendimento do STF. Tá, Moisés, mas aí como é que fica essa bagunça aí da pirâmide? Fica assim, ó. Constituição Federal e emendas constitucionais, mais os tratados e convenções que versam sobre direitos humanos aprovados com quórum de emenda. Sem problema. Aqui o STF disse que tinha uma lacuna. Que lacuna era essa, Moisés? A lacuna era: e os tratados que versam sobre direitos humanos, mas não têm quórum de emenda? Porque aqueles que não versam sobre direitos humanos, e pouco importa o quórum, eles vão estar aqui embaixo. Então, aqui no meio, eu preciso encaixar alguém. Embaixo, né, lá continuam os decretos e as resoluções. E aí vai encaixar quem aqui, meus amigos? Justamente os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, mas que não tenham sido aprovados com quórum de emenda. Então, amigos, muito cuidado, muito cuidado. Deixa eu até apagar aqui essa sinalização que eu fiz. Eu vou fazer outra com você. Muito cuidado, muito cuidado. Aqui eu falo em tratado e convenção. Aqui eu também falo em tratado e convenção. E aqui eu também falo em tratado e convenção internacional. E ele versar sobre direitos humanos e tiver sido aprovado com o mesmo quórum da emenda, ele tem status de emenda constitucional. Se ele versar sobre direitos humanos, mas não tiver sido aprovado com quórum de emenda, ele tem status de norma
supralegal. Se ele não versar sobre direitos humanos, pouco importa o quórum de aprovação, ele tem status de norma legal. Tudo bem até aqui, meus amigos? Essa é a pirâmide de Kelsen hoje. Aí tem gente que brinca que acima de tudo isso tem o STF, né? Isso aí é uma brincadeira, tudo mais, né? Porque o STF ele interpreta a Constituição, mas o STF não está aqui na pirâmide de Kelsen, não. Beleza? E aí você me pergunta, tá, Moisés, e a tal da prisão civil, onde é que ela entra? Amigos, eu te expliquei tudo isso, primeiro porque o que eu te expliquei até agora já é questão de prova. E você vai entender agora que é a questão da prisão civil, quando pode, quando não pode e por quê. Com esses ensinamentos que eu trouxe para você agora, ou pelo menos que eu consolidei, caso você já soubesse, né, eu te ajudei de alguma forma, né, ou não, também não ajudei, sei, você vai conseguir entender de uma vez por todas a questão da prisão civil, que é a prisão justamente do devedor, né? É a prisão por dívida. Mas, amigos, antes da gente entrar nisso, se estiver gostando, né, obviamente, se estiver gostando, curte, se inscreve aí, né, e ativa a notificação para que eu possa estar mandando para você, o YouTube te entregar diretamente aí cada vez que eu publicar um vídeo. Compartilha com os amigos também, se você puder. Agora, não gostei, não faz nada, tá bom? Vamos lá, meus amigos, sobre a prisão civil, sobre a prisão do devedor. A primeira coisa é, Moisés, por que prisão civil? Porque não é uma prisão penal, não é uma prisão criminal. A pessoa que acaba sendo presa civilmente, aquela pessoa que pode ser presa por dívida, a prisão é decretada por um juiz civil. Não é um processo criminal. Essa pessoa ela não praticou um crime, ok? Você já vai entender isso comigo. Olha só, o artigo 5º da Constituição Federal, em um dos seus 79 incisos, diz que não haverá prisão civil por dívida. Essa é a regra. Então, você está devendo Casas Bahia, você está devendo Magalu, você vai ter que pagar tudo mais no processo civil, mas você não vai ser preso, tranquilo? Salvo em duas hipóteses que a Constituição prevê a possibilidade de prisão civil. Responsável pelo inadimplemento involuntário e inexcusável de obrigação alimentícia, ou seja, do devedor de alimentos. Aquele camarada que foi condenado a prestar alimentos, seja para o seu filho, seja para sua ex-esposa, para quem quer que seja, e ele não paga, ele fica inadimplente. E ele fica inadimplente de maneira voluntária, ele não quer pagar. E indesculpável, inexcusável, ou seja, ele pode pagar, mas não paga porque não quer. Essa é a primeira possibilidade que a Constituição traz de prisão por dívida, de prisão civil. E a segunda possibilidade é a do depositário infiel. Ah, Moisés, o que é o depositário infiel? Amigos, aqui, grosso modo mesmo, tá? É aquele a quem você entrega alguma coisa, por exemplo, um depósito, você deixa lá a sua mudança e quando você vai lá buscar, não tem nada lá. Ele sumiu com a tua mudança. Ele é o depositário infiel. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? Então, a Constituição Federal diz que, como regra, não haverá prisão civil por dívida, salvo, ela traz duas exceções, a do devedor de alimentos, na verdade, devedor inexcusável e voluntário de alimentos, e daquele que é o depositário infiel. Mas, amigos, eu não te mostrei aquela pirâmide e eu não te falei que a Constituição Federal não consegue. Pegou alguma coisa aqui na minha sobrancelha? Deixa eu tentar tirar aqui, eu aproveito para beber uma aguinha também, né? Eu não te falei que a Constituição Federal não consegue tratar de tudo. Ela traz um mandamento inicial e precisamos de leis para dizer. Essas leis vão dizer quando é que vai ocorrer essa prisão. Ela vai esmiuçar essa situação. E aí, amigos, nós temos que entender que dentro da nossa pirâmide, a Constituição Federal autoriza a prisão do depositário.
está escrito ali, é uma exceção, e ela autoriza também a prisão do devedor de alimentos. Tranquilo? E os de baixo, Moisés, nós vamos ver ainda. Ok? Então, ó, voltando aqui, a Constituição autoriza sim, autoriza a prisão daquele que deve a obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então é por isso que eu te trago de novo a pirâmide de Kelsen e mostro que a Constituição Federal ela autoriza sim a prisão do depositário e a prisão do devedor de alimentos. E o restante, Moisés? Calma aí. Olha só. Nós temos o Código Civil, que é uma lei ordinária, então tem status legal, trazendo essa questão aí da prisão do depositário infiel. Aí o Código Civil diz assim, ó, seja o depósito voluntário ou necessário, você não precisa saber isso aqui não, né? Isso aqui é só para quem realmente vai fazer prova em que cai direito civil mesmo, né? O depositário que não o restituir, ou seja, pegou a coisa em depósito e não devolveu, quando exigido, será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a 1 ano e ressarcir os prejuízos. Então, nós temos uma lei ordinária tratando daquilo que a Constituição autorizou, dizendo, pode prender sim o depositário. Pode prender sim o depositário. E o devedor de alimentos, Moisés? Havia um regramento antigo, né? Mas esse regramento para a gente hoje também não importa muito. Por quê? Porque o Código de Processo Civil trata do assunto no cumprimento de sentença que determine a prestação alimentícia. Veja só, no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, não é de ofício, o juiz não faz isso da cabeça dele, mandará intimar o executado pessoalmente, em 3 dias, para pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Lembra lá? A prisão civil do devedor de alimentos, a Constituição só autoriza se ela for voluntária e inexcusável, ou seja, indesculpável, injustificável. E aí haverá aqui ainda outros dispositivos, mas o que nos interessa é esse parágrafo 3º. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, a gente não precisa saber o que é, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Amigos, vocês que vão fazer provas em que não cai processo civil, não precisam conhecer o Código de Processo Civil. Eu só estou te mostrando que nós temos também uma lei ordinária, que é o Código de Processo Civil, que autoriza a prisão do devedor de alimentos. A Constituição Federal disse que pode, e aí veio uma lei e disse, olha, vai ser assim, se você não pagar, tudo mais, primeiro vai ter o protesto, vai ter isso, vai ter aquilo, e se não tiver mais jeito, o juiz vai decretar aí a tua prisão de 1 a 3 meses. Então, amigos, como ficou a nossa pirâmide até agora? Já sabemos que a Constituição permite a prisão do depositário e do devedor de alimentos. Agora, nós temos 2 leis ordinárias, certo? Que é o Código Civil, essa coisinha aqui, o Código Civil e o Código de Processo Civil, né, que são o Código Civil e o Código de Processo Civil, são 2 leis ordinárias, autorizando também a prisão do depositário, o Código Civil, e do devedor de alimentos, o Código de Processo Civil. Mas e aí? Não, aqui embaixo não importa, né? A gente não precisa se preocupar com isso. E será que a gente tem algum tratado, alguma convenção que não autoriza? Vamos ver, meus amigos. Olha só. Nós temos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Puxa, não preciso nem te dizer que é sobre direitos humanos, não é verdade? É o chamado Pacto de São José da Costa Rica. É uma norma internacional, certo? É uma convenção internacional que foi internalizada pelo Brasil e publicada, foi dada publicidade através desse decreto aqui. E lá no anexo desse decreto vem a própria convenção, não é verdade? Vem o texto da convenção. E no artigo 7º fala da liberdade pessoal. E nesse dispositivo que fala da liberdade pessoal,
vem assim, ó. Ninguém deve ser detido por dívida. Essa é a regra. Igualzinho está na Constituição. Não haverá prisão civil por dívida. Essa é a regra. E a Constituição diz, salvo a do devedor voluntário e inexcusável de alimentos e a do depositário infiel. A Constituição disse isso. Aí veio o Código Civil e disse, olha, a do depositário infiel vai ser desse jeito aqui que vai acontecer. E aí veio o Código de Processo Civil e disse, olha, a do devedor de alimentos é desse jeito aqui que vai acontecer. E o decreto, né, na verdade, o próprio pacto, né, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos diz, ninguém pode ser preso por dívida, igualzinho à Constituição, e diz, em exceção, que esse princípio não limita os mandados da autoridade judiciária competente em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Opa, Moisés, espera aí. Então a Constituição Federal diz que a regra é não tem prisão por dívida, e o pacto também diz que a regra é não tem prisão por dívida. Beleza, tá batendo. A Constituição diz que pode prisão do devedor de alimentos e do depositário, mas o pacto não autoriza a prisão do depositário. Ele só traz como exceção a prisão do devedor de alimentos. Amigos, prestem bastante atenção. É óbvio que esse tratado versa sobre direitos humanos, porque isso já está escrito aqui. E eu estou te dizendo que ele não foi internalizado com um quórum de emenda. Então, ele não tem status constitucional. Ele vai estar aonde, meus amigos? Ele vai estar onde, né? Ele vai estar aqui, porque ele é um tratado, é uma convenção sobre direitos humanos, mas que não foi aprovado com quórum de emenda. Tá, Moisés, e daí? E fica calmo. A gente já sabe, então, a gente já tem que não é possível a prisão do depositário pela convenção, né, pelo pacto, mas é possível a prisão do devedor de alimento. E aí, meus amigos, voltaremos à hierarquia das normas. Olha só. A Constituição Federal disse que pode dos dois. Aí eu tenho aqui como normas internas, normas nossas, duas normas dizendo como isso acontece. Só que eu não te expliquei que quem está embaixo pega fundamento de validade em quem está em cima. Pois é, meus amigos. Embora a Constituição autorize e essa convenção, né, o Pacto de São José de Costa Rica, obviamente não tenha revogado a Constituição, porque isso não é possível, né, até porque ele é uma norma que está abaixo da Constituição. Ele está abaixo da Constituição, mas está acima das leis ordinárias, porque ele é uma norma supralegal. E essas leis ordinárias, que são o Código Civil e o Código de Processo Civil, eles pegam o nosso Pacto de São José da Costa Rica como fundamento de validade. Então, meus amigos, se o Pacto de São José da Costa Rica não autoriza a prisão do depositário, ele não revoga a Constituição por isso, mas ele tem o que se chama de efeito paralisante na aplicação de qualquer norma que está abaixo dele. Então, embora a Constituição autorize, aquela regra do Código Civil que autoriza a prisão do depositário infiel não tem como ser aplicada. Por quê? Por causa do efeito paralisante da norma supralegal. Amigos, isso é o ouro aqui da questão. Deixa eu te falar o que o STF disse quando decidiu sobre esse assunto. O STF estava debruçado sobre a prisão do depositário. E o STF disse o seguinte: diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender. É difícil sim. Não é difícil entender que sua internalização no ordenamento jurídico por meio de procedimento de ratificação previsto na Constituição tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional.
com ela conflitante. Então, as leis, né, as leis ordinárias, elas são infraconstitucionais, beleza? Com ela conflitante. Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da Constituição sobre os atos normativos internacionais, a previsão constitucional da prisão do depositário infiel não foi revogada, isso é óbvio, mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a legislação infraconstitucional posterior, que com eles seja conflitante, também tem sua eficácia paralisada. O Código Civil é posterior, tá, meus amigos? Ele é de 2002. Enfim, desde a adesão do Brasil no ano de 1992. E aí temos uma outra norma que não importa para você, tá? E ao Pacto de São José da Costa Rica, não há base legal para a aplicação da parte final do artigo 5º da Constituição Federal, do artigo 5º, inciso 67, ou seja, para a prisão do depositário infiel. Então, o próprio STF disse, agora em minhas palavras, a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel ainda existe, ela está lá. Ela não foi revogada pelo Pacto de São José da Costa Rica, não foi não, mas ela deixou de ter aplicabilidade. Por quê? Porque este pacto ele tem um efeito paralisante sobre as normas que estão abaixo. E quem disciplinava como seria essa prisão do depositário infiel é o Código Civil. E o Código Civil, então, não pode ser aplicado. E aí, amigos, com base em tudo isso, o STF trouxe a súmula vinculante número 25. A súmula vinculante diz que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Amigos, para o STF chegar nesse verbetezinho, ele discutiu tudo aquilo que eu trouxe para você desde o início da nossa conversa. Então, amigos, hoje, embora a Constituição preveja a possibilidade da prisão civil do depositário infiel e do devedor inexcusável voluntário de alimentos, isso não é mais aplicado por conta do efeito paralisante que o Pacto de São José da Costa Rica tem sobre o Código Civil. E, por conta disso, o STF discutiu e editou essa súmula vinculante que despenca em prova. Embora a Constituição Federal preveja na jurisprudência, não é possível a prisão do depositário infiel. Certíssimo. Hoje, a jurisprudência, o STF, no nosso ordenamento jurídico, não é mais possível a prisão do depositário infiel. Perfeito, está certo. Hoje, a única prisão civil por dívida aplicável no nosso ordenamento jurídico é a prisão do devedor involuntário e inexcusável de alimentos. Também está correto. Então, meus amigos, se vocês tiverem gostado, curte aí, por favor, curtam, não é verdade? Curtam. Inscrevam-se e ativem o sininho. E se quiserem, se puderem, compartilhem aí com os amigos, que isso vai com certeza me ajudar a posteriormente te ajudar, que me incentiva, e aí eu vou fazer mais vídeos aqui para você. Amigos, um grande abraço e até a próxima.